Quero inicialmente aqui, saudando a todos e a cada um, dizer da minha alegria e da minha felicidade em poder retomar as atividades aqui no Senado Federal, como representante do povo catarinense, como integrante da bancada do PSDB em nosso país e principalmente como alguém que tem o propósito de contribuir com os trabalhos que essa casa precisa desenvolver e com o engrandecimento do nosso país. Como muitos sabem, em meados de março, eu precisei ser submetido a uma cirurgia cardíaca e, em razão daquela cirurgia, precisei me afastar dos trabalhos aqui do Senado Federal por recomendação médica, como aqui já disse a senadora Ana Amélia. Não bastasse a cirurgia cardíaca, tão logo tive alta do hospital e retornei para casa, tive ainda um problema de ordem renal e precisei novamente ser internado e fazer novos procedimentos, o que retardou o período da minha convalescência. Mas, felizmente, estou aqui e aproveito este momento para agradecer a Deus mais uma vez por ter me dado a oportunidade de continuar convivendo com tantos amigos, convivendo com os catarinenses, com os brasileiros, com os meus familiares e principalmente de poder continuar contribuindo e cumprindo a minha missão. Quero agradecer muito especialmente àqueles que me visitaram no hospital, em casa, a tantos e muitos senadores que me mandaram e enviaram mensagens, que me telefonaram. Enfim, quero agradecer aos médicos, às equipes de enfermagem dos hospitais onde estive internado, porque foi fundamental o trabalho e a dedicação de cada um para que eu pudesse me restabelecer e estar aqui novamente. Agora vamos trabalhar. E, mais uma vez, aqui apresentar as reivindicações dos catarinenses, mais uma vez aqui abordar os temas de interesse nacional. Mas antes de fazê-lo, senadora presidente, eu quero aqui destacar a presença do prefeito em exercício do município de São João do Itaperiú, o vice-prefeito daquele município, meu companheiro e amigo Gilberto Azevedo, bem como do secretário de Agricultura daquele município, Maurício Weiberg, e também o secretário de Esportes, o Anderson Catafesta. Eles se encontram em Brasília e, naturalmente, fazem o mesmo que tantos prefeitos de tantos municípios brasileiros. Vêm a Brasília para buscar a solução dos problemas, já que, infelizmente, continuamos com um modelo que muitas vezes aqui criticamos e questionamos, de concentração de recursos na capital federal, de centralização administrativa nas mãos da União de todas as decisões que dizem respeito e que interessam às comunidades e principalmente aos habitantes de cada um dos municípios brasileiros. Eu tenho certeza que cada prefeito que vem a Brasília 1, 2, 3, 10 vezes por ano acaba saindo daqui com algumas ações ou com algumas necessidades atendidas, mas com certeza mais da metade, quase 70% dos pleitos não conseguem tramitar, não conseguem ser atendidos, não são viabilizados. E isso reflete lá no município onde a população se manifesta, ora criticando a administração pública municipal, mas principalmente criticando a administração federal. Porque o nível de cidadania, de consciência política de cada brasileiro hoje já faz ele ser absolutamente conhecedor da realidade que vivemos no país. Ou seja, de que a culpa não é do prefeito, muitas vezes não é do governador, mas a culpa é do modelo que temos no Brasil. Um modelo perverso, um modelo que prejudica os interesses do país. E posso dizer a vossas excelências, nada como um período no qual você fica afastado do dia a dia do Congresso, do dia a dia do debate político e vai observando a manifestação da população através dos meios de comunicação, a manifestação das lideranças em conversas que você pode e vai tendo no dia a dia, como foi o meu caso nesses últimos 45 dias. É inacreditável,
É inacreditável, senhores senadores, senhoras senadoras. A gente vê um dia no jornal a notícia de que conseguiu-se o número de assinaturas suficientes e necessárias para instalar uma CPI para investigar a administração pública, por exemplo, no BNDES, e no dia seguinte você ler nos mesmos jornais a notícia de que a CPI não pode ser instalada porque muitos tiveram que retirar as assinaturas que haviam aposto de apoio para que aquela CPI se instalasse. Não é diferente em outros casos, como os do fundo de pensão, por exemplo, que assustam e deixam o povo brasileiro atônito e aflito, porque alguns estão tendo benefícios, alguns estão tendo favores, alguns estão administrando dinheiro público e não estão sendo punidos, ou pelo menos chamados a explicar o resultado negativo de determinadas ações para a população. É como se o governo não pertencesse ao povo ou não existisse para servir ao povo. Fica parecendo que o governo é uma coisa que está ao lado, senador Requião. Não é o que nós vivemos e conhecemos no seu estado, o Paraná, onde as pessoas falam com o governador assim, ó, na rua, na esquina, lá no município, lá no lugar. Não é como no seu Rio Grande do Sul, onde a gente sabe que as pessoas encontram o governador e o senador em qualquer lugar e expõem suas ideias e cobram o resultado. Não é como no meu estado, Santa Catarina, onde qualquer empresário, qualquer cidadão, qualquer jornalista vai e expõe suas opiniões. O governo federal parece uma coisa do outro mundo, distante, que não escuta, que não entende, que não compreende e não quer fazer o que o povo brasileiro espera. Eu li também nesses dias, e já ouço à parte, que obras importantes no meu estado, como a duplicação da 282, como a duplicação da 470, 280, foram anunciadas no ano passado, ordens de serviço foram entregues, máquinas foram postas para começar os primeiros trabalhos de terraplanagem e agora, de repente, para tudo. Como se nada tivesse sido dito, como nenhum compromisso tivesse sido assumido. Isso para não falar dos pequenos empresários que estão desesperados porque sabem que não vão chegar ao final deste ano enquadrados na lei do Simples, porque há mais de 2 anos o governo não reajusta a tabela do Simples e o enquadramento deixa de ser viável para aquelas pequenas e microempresas, porque nós tivemos em 2 anos aí qualquer coisa como 20% de inflação. Nós precisamos de um governo que seja dos brasileiros e para os brasileiros. Por isso a gente vai continuar aqui na tribuna falando, cobrando, explicando e reivindicando. Ouço com muito prazer o senador Roberto Requião e depois o senador Vladimir Moca. Senador Bauer, eu quero concordar com Vossa Excelência em relação às comissões parlamentares de inquérito. Aliás, o Senado não tem limite, ao contrário da Câmara, que tem um limite de 5. Nós podemos fazer quantas a mesa admitir e quantas forem possíveis. A Comissão Parlamentar de Inquérito exerce uma função precípua do Senado. Ela justifica a própria existência do Parlamento, do Senado e de todo o Legislativo. É a função de investigar, legislar e investigar. Por exemplo, eu assinei a CPI do BNDES, conheço o presidente do BNDES há muitos e muitos anos. Acredito na sua honorabilidade, na sua decência, na sua correção, mas eu, como parlamentar, eu jamais poderia negar à minoria o direito de fazer uma investigação. Pressão de todo lado, a CPI caiu no Senado, e isso, na minha maneira de ver, é rigorosamente inadmissível. Eu assino qualquer CPI para dar a possibilidade de fiscalização da minoria. A maioria não precisa, a maioria está no governo, o governo tem a estrutura toda na mão. Agora, quanto ao Paraná, onde os governadores andam nas ruas, a coisa não é assim mais. Nós temos um governador que não pôde ir na abertura da exposição agroindustrial de Londrina, com medo de ser agredido. Ele não pode ir no barbeiro, ele não pode mais ir na padaria.
ele não pode frequentar um supermercado. Tantos os disparates que têm acontecido no governo. O Paraná como o resto do Brasil, é um estado cordial, mas anda profundamente irritado com os desmandos do governo. Por exemplo, agora, a Polícia Militar está soltando bombas de gás e spray de pimenta e jatos de água em cima dos professores que querem discutir uma modificação na Paraná Previdência. O governo pretende pegar a maior previdência estadual do país, que é a do Paraná, a única que não teve perdas na época da crise de 2008, 2009, porque eu determinei que todos os seus investimentos fossem feitos em letras do Tesouro, não fiz o investimento flexível, ou como preferem os contadores, investimento variável. Ela foi a única que não teve perda e hoje tem mais de 8 bilhões de reais. Ele quer lançar a mão desses recursos da Previdência para cobrir os furos do governo mal administrado. Os professores apavorados com o seu futuro, o futuro da sua aposentadoria, querem levar a discussão para frente. E o governador botou a polícia do estado inteira. Todos os batalhões de choque do interior se dirigiram a Curitiba com cães e tudo mais, e os professores estão sendo agredidos na frente da Assembleia, onde tiveram a entrada proibida. Então, não é bem assim a situação do Paraná. Por outro lado, Vossa Excelência faz parte da oposição. Eu não diria que eu sou de oposição, eu sou da posição, a posição do povo brasileiro. Eu voto com o governo em tudo aquilo que eu achar correto e me oponho a qualquer barbaridade, qualquer leviandade que, por exemplo, no momento, a Fazenda possa estar fazendo. Mas Vossa Excelência contará sempre com a minha assinatura na CPI que Vossa Excelência ou a minoria propuser no Senado da República. Muito obrigado, senador Requião. Ouço com muito prazer o senador Vladimir Moca. Na verdade, eu queria me restringir a essa questão, que para mim é uma vergonha isso. Você coloca uma assinatura e dali a pouco o cara retira a assinatura. Eu não quero entrar no mérito do que acontece, mas isso não é possível um negócio desse, né? Quer dizer, eu fico pensando, né? Não é possível, o que leva a isso? E aí, muitas vezes, eu sei de senadores que não acabam não assinando, senador Requião, porque o cara fala assim, eu não vou ficar amarrando cabra para bode mamar. Eu já ouvi essa expressão aqui. Quer dizer, eu vou assinar, aí vai dar um número, aí o governo vai pressionar e o cara vai lá e te retira a assinatura porque ele fez um entendimento ou obteve algum tipo de apoio, alguma coisa. Quer dizer, esse tipo de comportamento, de postura, não é possível. Então o sujeito não assine, não posso assinar, não vou assinar. Acabou. Agora assinar para depois, num outro dia, desassinar. Senador Moca. É um negócio de maluco. Exato. Eu vim lá da fronteira, né? Onde é difícil para a gente conviver com esse tipo de situação. Senador Moca, esse pessoal é conhecido como os leitõezinhos vesgos, que mamam numa teta com o olhinho na outra. Bom, seja lá o que for, mas que é uma coisa que me contraria muito. Eu fico, né? Não dá para entender o que é, afinal de contas, né? E aí o sujeito apresenta, cria a CPI, há toda uma expectativa que vai se criar, daqui a pouco o sujeito retirou a assinatura. Não estou fazendo patrulhamento de ninguém, mas você tocou num assunto que a mim, senadora Ana Amélia já tinha colocado isso aqui, e na mesma direção eu disse na oportunidade que eu acho isso simplesmente muito vergonhoso. Senador Moca, eu acolho também a parte de Vossa Excelência e antes de assumir aqui a tribuna, eu conversava com o senador Aloysio Nunes Ferreira exatamente sobre essa questão dos fundos de previdência. Há 2 anos, eu apresentei na Comissão de Assuntos Econômicos um requerimento para que se fizesse lá naquela comissão uma audiência pública e se discutisse, por exemplo, a questão do fundo de pensão da Previ, porque há uma situação de normas que foram editadas no governo do PT que são prejudiciais aos funcionários aposentados do Banco do Brasil, porque não permitem
que, depois de um certo tempo, a distribuição de resultados positivos faça com que eles paguem menor prestação. Em contrapartida, se houver um resultado negativo, eles terão que fazer um pagamento maior para assegurar a solidez do fundo. Eu vejo e tenho conhecimento que o Fundo de Previdência da Previ está sob controle, ele não está hoje sofrendo nenhuma situação de descapitalização, mas o dos Correios, nossa senhora, é de assustar. Parece-me até, eu não tenho essa notícia confirmada, que os funcionários dos Correios vão ter que pagar um valor muito expressivo para recompor o capital. Se a gente não fizer nada agora, desculpe a expressão, não é pessoal, mas esses incompetentes que administram fundos de pensão vão levar funcionários de grandes estatais brasileiras a viverem no futuro aquilo que os funcionários da Varig viveram e ainda vivem. Nós não podemos admitir que no Brasil se faça com o dinheiro dos outros aquilo que ninguém faz com o seu próprio. Aliás, na manhã de hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos e também na de Infraestrutura, eu pude ver pelo sistema interno de comunicação que diretores da Petrobras faziam exposição sobre a questão contábil e financeira da Petrobras. Senhores senadores e senhoras senadoras, se a conversa que eu ouvi hoje de manhã dos diretores da Petrobras fosse feita lá em Santa Catarina, para justificar o balanço da BR Foods, da JBS, da WEG Motores, da Sadia ou de qualquer empresa do meu estado, nós teríamos uma coisa chamada falência, publicada no jornal Amanhã de Manhã. Nós teríamos a palavra prisão, publicada na jornal Amanhã de Manhã, para quem é responsável ou foi responsável por tamanho roubo e assalto aos cofres dos acionistas das empresas. Porque a Petrobras é capital aberto. Ela não pode simplesmente fazer aquilo que o presidente ou o ministro manda. Tem que fazer aquilo que o mercado e as leis permitem que seja feito. E, infelizmente, nós sabemos que as ilegalidades e irregularidades foram tantas que agora as explicações precisam ser maiores ainda. Eu não vou me estender mais, agradeço a gentileza da senhora presidente na concessão de alguns minutos a mais, mas devo dizer a vossas excelências, voltamos aqui com o coração reforçado e renovado, com a energia que precisamos ter, não para ser um senador de oposição, mas para ser um senador do Brasil, para ser um senador com responsabilidade. Aliás, senador Moca, posso dizer a vossa excelência, não faço julgamento de ninguém não, cada um é dono do seu destino e das suas já fui deputado estadual, já fui 4 vezes deputado federal e estou na metade do mandato de senador, digo com muito orgulho, jamais, em toda a minha vida parlamentar, eu votei em abstenção uma única vez. Eu me abstive de votar, a não ser quando a liderança orientou a bancada a fazê-lo. Mas eu, pessoalmente, sempre dei o voto sim ou o voto não, porque eu acho que nós fomos eleitos pelo povo brasileiro para ter aqui posição, assumir responsabilidades, defender os interesses da pátria e assinar um documento e depois retirar a assinatura é quase como rasgar o diploma de senador ou de parlamentar que mereceu da população brasileira. Essa é a minha opinião, com todo respeito a todos aqueles que usam outras regras para conduzir suas decisões. Muito